Olá, pessoal. O dia foi um dia mais curto hoje, né? Mas não foi um dia difícil, tá? Por que não foi difícil, Paty? Se eu tive dificuldade, se eu estopei? Porque a gente deu o local da entrada, né? Da venda, da cunha, né, pessoal? Então, o que aconteceu ontem? A gente comentou, né, do mercado está encerrando em uma cunha e ele está fazendo estrutura vendedora. Nós tínhamos comentado também que tínhamos estranhado ele já iniciar a quantidade do ciclo depois do canal ABC, porque a característica que ele estava fazendo nessa região era do fechamento de uma onda, né? E nós, estudando ontem meia-noite, a gente achou o ponto do início da onda 1 e o início da onda 2. Então, hoje o mercado, como ele abriu praticamente do lado, né, fechamento, então a gente conclui, né, a continuidade dessa onda. Nosso stop hoje era de 107 pontos de spread de mercado, né, calibrado, tá? E a gente deu sequência, beleza? Então, o que o spread faz? Eu coloco ele, se eu comprasse, né, uma região, por exemplo, né, ou se eu vendesse uma região, a gente bota ele em cima do que eu fiz a entrada. Então, se o mercado ele volta para seguir a tendência, né, só se ele for seguir a tendência, ele não te pega. Então, a gente faz a calibragem do stop, tá? Na mentoria eu explico bem como fazer isso aí. Então, quando ele faz essa estrutura aqui, em M, tá? Ele vem para dar um fechamento decente, né? De teste aqui de onda. Faz aqui os 50% do primeiro candle. A gente sabe que o primeiro candle, sempre que ele é retestado, a gente pode entrar, principalmente na venda, né? Porque aqui ele faz um pullback querendo fazer um pullback de alta, mas não é. Ele forma um movimento M e a gente entra vendido na perda dos 50%, tá? Buscando quem? Buscando o alvo do rompimento da cunha, tá? Que é esse cara azul aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho a tela, pra vocês enxergar até onde que foi essa venda. Então, mercado, depois que eu entrei aqui, que tem a questão também das amplitudes, né? Amplitude do dia, de topo a fundo aqui. Ele deu 400 e poucos pontos. Então, o mercado praticamente pagou duas amplitudes, né? Hoje. Onde pagou a primeira e pagou a segunda no movimento direto. Só marcar ele aqui pra vocês verem. A marcação dele tá no 130 a 704. Olha aqui, 130 a 704. Ele pegou aqui nessa região e depois ele fez um fundo maior para pegar a liquidez de toda essa estrutura, né? Porque muita gente estava comprando, né? Tá? Até porque aqui ele faz um W no meio do caminho, ele faz um W, mas ele não dá boas compras, porque ele retesta e dá, na verdade ele volta para dar reentrada na venda, né? Então isso que a gente tem que ter cuidado, né? O mercado está voltando para quê? Para mudar a polaridade ou para fazer uma reentrada? Se ele fechou a onda, ele vai fazer a troca da polaridade, ou por order block ou por estrutura, se ele fechou a onda. Agora, e se ele não fechou a onda, né? Aí então ele tá voltando para reteste de região e reentrada de vocês. Então aqui ele forma um POI, essa linha rosa a gente está marcando. Vamos padronizar ela como POI, tá? A gente vai padronizar ela como um POI para que vocês tenham ela como um POI, como referência para as entradas.
Então, toda vez que você enxergar uma estrutura, você marca ela. Por exemplo, aqui na entrada ele faz um fundo e faz o M. Então, o melhor é sempre eu esperar o mercado fazer um fundo, um topo na abertura. Quando ele cria a estrutura, eu entro. Neste caso, ele faz um M. Só que eu marco essa região do POI, ó, com essa linha rosa, eu marco ela, tá? Eu marco essa região. Inclusive, esse POI dessa abertura, ele se deu através dessa região aqui, desse W aqui, ó, tá? Que foi feito nesse fundo. E isso originou uma região de preço interessante para nós. Porque eu estou no movimento vendedor, eu faço movimento comprador, mas eu sigo o vendedor. Então, eu não dou validade para compra aqui nessa linha. Eu dou validade para quê? Para a venda, tanto que ele rompe a mínima e paga o nosso alvo. Então, essa foi a nossa abertura. Dessa região de interesse de preço, em que ele, imagina a quantidade de contrato que é necessária para ele de compra, para ele criar uma estrutura de compra, tá? E a quantidade de contrato de venda que entra depois dessa estrutura para engolfar ela, né? Ou seja, é uma indução de compra numa tendência de venda, né? Para estopar o pessoal, né? Isso é nítido, né? Então, ele não quebra o fundo anterior, mas ele quebra o topo anterior. Né? E aí ele vem para o reteste. Mas ele não faz mais nada, o volume é muito baixo no final do mercado. Bom, vamos lá. Depois, o replay de hoje não está liberado, só para avisá-los. Isso aqui é o resultado que foi feito hoje na simuladora e conta real, tá? Bom, vamos seguindo aqui. Então, alvo pago. Depois que o alvo foi pago, ele tenta criar uma estrutura de fundo, novamente, como eu falei, precisa marcar. Depois ele dá a reentrada, ou seja, toda vez que ele chegar nessa região dessa linha, ou abaixo dela, vocês podem vender de novo, tá? Aqui nesse topo da onda 3, ele respeitou a POC lá do topo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Qual é a missão, principalmente dos mentorandos, que sabem já marcar ondas, que já estão treinando bastante tempo já as estruturas? Vocês vão colocar todas as linhas de POI e de POC, tá? Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês vão observar que o mercado usa muito mais elas como suporte à resistência do que qualquer outra linha que vocês possam imaginar, suporte à resistência, que vocês aprenderam. Certo? Então, a missão de vocês é essa. Até eu vou tirar aqui, ó, VWAP. Porque VWAP é uma... A VWAP, ela não é suporte de resistência. A VWAP, ela é uma referência. Tá? Que é diferente da média de 200. Que a média de 200, às vezes, ela é a média que puxa o preço e depois empurra o preço. Então, ela é magnetizadora, né? Mas eu já vi ela ser suporte de resistência. Muito raro, mas já vi. Então, seguimos. Essa linha aqui, ela tá pegando essa referência e essas referências de cima, todos esses M's e esses aqui, tá? E aqui quem pega mais é aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo que vai fazer uma referência aqui para baixo. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar essas regiões, vocês vão levar até o próximo dia. E vocês vão testar elas como suporte de resistência, porque não adianta eu falar, eu quero que vocês testem elas como suporte de resistência, tá? Então, essa é a missão de vocês, testar isso como suporte de resistência. Porque se eu falar, não vai valer, né? Então, vocês vão testar isso aí. Aqui eu marquei o alvo, né? Aqui também eu marquei um alvo, mas é um mini, né?
tá, pessoal, então é isso que foi hoje, tá? Hoje a gente teve um alvo, depois que o alvo chegou, o preço trabalhou dentro dessas duas amplitudes, preço dentro do preço, preço dentro do preço, abaixo da mínima do dia anterior, toda vez que eu tiver uma entrada, por exemplo, aqui, ó, perdão, a média de 200, ela foi referência, ó, eu vendo, tá? Além da estrutura abaixo dela, tá? Então, depois, mesmo que ele faça uma estrutura compradora, mesmo com fundo mais alto, ele não tem força porque ele está trabalhando abaixo dos 50% do primeiro candle do dia, abaixo de uma região de POC, abaixo de 50% do dia anterior. Gente, aqui tudo indica venda, tá? Então, por que eu vou ficar comprando em região vendedora? Não dá, gente, não dá. Criou a estrutura de venda, venda. Ah, fez um fundo, não ganhou o fundo anterior, sai da operação. Não espera voltar, tá? Até como eu falei, o pessoal da mentoria já estava sabendo que isso aqui é onda 3, né? Então, ele faz um repique para dar compra. O pessoal comprou aqui, levou até a onda 3. Eu só não consegui avisar que era onda 3 hoje, porque esse horário eu estava numa reunião. E normalmente onda 3 não dá às 2, 3 horas da tarde, né? Ontem deu, hoje deu, mas normalmente não daria, né? Aqui novamente, ó, qual é a estrutura que se forma? Essa estrutura está se formando na mesma região que se formou essa outra aqui, gente. Olha aqui. Vocês estão vendo isso? Ó, tá? Esse aqui é um original. Esse maior é o fake, esse aqui é o original. Tá? A gente sabia que isso aqui, quando ele é original, né? Quando ele vem para fazer o reteste, ele vai romper topos anteriores, tá? Então, essa é a diferença entre um fake e um original. Ó, aqui é a mesma coisa. Tá? Deu venda, fechou onda, deu compra. Fechou onda, tá? Olha onde é que ele obedece o topo. Numa POC, numa POI. Essa POI aqui é do dia anterior. Fez o topo hoje, tá? A mesma coisa aqui. Fez uma estrutura em cima da anterior, da onda 4. E deu a venda. E aí no final do dia fez essa estrutura aqui, fechou e deu o canal ABC. Pode fechar com uma perna ou pode já fechar com gap de baixa. Por quê? Porque ele fez isso aqui, ó. Ele fez um Mzinho aqui no final. Pode dar um gapzinho de baixa, tá? Pode dar um gapzinho de baixa. E aí fecha o C. Então, o que a gente precisa marcar? Esse fundo, né? O caixote do fechamento, que é essa região aqui, que já tá marcada aqui. Vocês têm que marcar. E esses fundos aqui são importantes vocês marcarem, tá? Então, vamos recapitulando, tá? Como é que foi o dia de hoje, rapidamente, tá? Gente, o mercado pagou aquele alvo, o preço ficou dentro daquele alvo, criando ali uma lateralização, só para pegar e criar um momento ali de acumulação, e depois ele faz a distribuição na onda 3. Onda 3, onda 4, onda 5 foi uma onda típica, porque normalmente a 5 ela é mais ou menos o tamanho da 4, tá? Mas tudo bem, o mercado tava difícil, né? Tava vindo pegar liquidez de regiões devido às notícias que a gente teve, a crise macroeconômica. Então, a gente está trabalhando com algumas regiões distintas, vamos dizer assim, né? Que o preço está indo buscar. O que eu explico para vocês hoje? Que as POIs, as regiões de estrutura, elas são muito mais respeitadas
do que suporte e resistência de extremidade, conforme vocês veem por aí, tá? Então, a missão de vocês, quem já está aprendendo estrutura, mesmo que não esteja na mentoria, é tentar botar ali nos rompimentos as pós e fazer o teste, tá bom? O mercado fecha, então, ele segue essa tendência de baixa, ele segue com essa característica de baixa, e ele ainda encerra o dia com uma estrutura de M. Pode ser que ele abra com gap de baixa, então a gente marca aqui os fundos como referência, e pode ser também que se ele abra aqui, ele não pode ganhar esses topos aqui, tá? Então a gente tem também uma referência aqui. De topo do caixote e desse topo aqui do M. Tá bom? Lembrando que o preço vai sempre no ajuste, ele busca também testar a VWAP do dia anterior, então isso tudo pode acontecer durante o mercado, tá? Até deixa eu ver aqui a VWAP onde ela está. Ó, e o mercado não testou ela, ficou na dívida do dia anterior. Pode ser que ele busque ela a semanal em algum momento. Ah, ele buscou a semanal já na onda 3. Já buscou, retiro o que eu falei. Então, pode ser que o preço faça algum reteste? Pode ser que sim. Pode ser que ele vá buscar um fundo, pega a liquidez para subir. Pode ser que sim, mas ele terminou com estrutura de baixa. Então, se ele fizer um gap de baixa, a gente observa a estrutura, se virar a mão para compra, ele está pegando liquidez daqui dessa região, e aí ele vai ganhando esse fundo, vai ganhando esse fundo, vai ganhando esse topo, vai ganhando o caixote, vai ganhando as regiões, montando estrutura compradora em cima dessas regiões, né? E aí ele vai testar, então, aqui essa região. Pode acontecer isso hoje, pode acontecer segunda-feira. Por quê? Porque amanhã é sexta-feira. Aliás, desculpa, amanhã é quinta. Amanhã é quinta-feira, é véspera de feriado. Então, sexta-feira santa a gente não tem mercado. Então, eu acredito que é como se o mercado fosse exatamente isso, né? Amanhã é como se fosse sexta. Então, assim, manhã, maior movimento, de tarde pode ir caindo aos pouquinhos o volume, tá? Mas eu acredito que não vai ter B3 na sexta-feira santa, se não me engano, não tem. Então era isso, tá? Fechou? Fechou o vídeo, fechou tudo, as ondas, tudo como eu gostaria. Mandar para vocês. Eu sei que teve pessoas com dificuldade, porque realmente a região de acumulação dentro da amplitude 1 e 2 é muito difícil, né? Até porque várias vezes ele volta ali no ajuste, na média de 200 para testar, fica lateral, em alguns momentos ele não monta estrutura, então a gente tem que ter assim, ó, muito cuidado, realmente muito cuidado com tem que acreditar na operação, né? Então eu vendi, peguei 800 pontos, não perder, né? Não achar que vai virar de repente do nada. Tudo tem uma explicação. Ele tinha que terminar de fechar a onda 2, quando termina de fechar a onda 2, a gente sabe que a onda 3 é inversa e ela pode ser realmente muito maior. Como eu falei, em alguns momentos a onda 3 ela vem, dá uma compra, né? Se a onda 2 era vendedora, a onda 3 dá uma compra. E se ela não ganha regiões de topos anterior, ela pode simplesmente pegar e descer 3 mil pontos. Mas nesse caso, ela faz um repique para cima, né? Então, nesse caso, ela faz aquele famoso 1, 2, 3, quebra topos anteriores e depois ela volta a virar vendedora, quebrando aí os fundos anteriores também, né? Então, isso é bem uma visão macro da estrutura de Smart Money, pegando liquidez dos dois lados. Antes de seguir um movimento, pode ser que seja realmente o mercado vendedor para amanhã, com gap de baixa ou vendas já na abertura, tá, pessoal? Não tenho estrutura, tá? Então, assim, eu não tenho uma cunha formada para dizer qual é o alvo. Aqui vai depender muito do time de vocês, do feeling de vocês, dos estudos, tá bom? Mas a dica é que amanhã teremos venda na abertura, lembrando, claro, sempre a região do preço que ele abre, tá, pessoal? Se amanhã, durante a madrugada, acontecer algo que o mercado abre 5 mil pontos para cima, não tem, né? Não tem. Tô dizendo dentro de um dia normal, né? Tá? Não nada assim, Deus livre, deu uma guerra, alguma coisa. Mas dentro de um dia normal, a gente estaria com essa estrutura de baixa para abertura ou venda. Sem alvo a princípio, tá? A princípio, os alvos são as pós, que se não me engano, do dia 11 nós temos alguma coisa, né? Deixa eu só arrumar isso aqui que tá torto. Nós temos sim, aqui ó, do dia 11,
a gente tem que pegar aqui as marcações dessas regiões, tá? Essas branquinhas aqui onde eu tô falando pra vocês que tem as... Aqui, ó, no dia 11, o preço hoje tá tentando chegar e testar os topos do dia 11, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar todas as estruturas, tá? Que o preço tá. Olhar todas essas estruturas. E aí sim, construindo em cima delas os pós, tá? Daí vocês façam linhas até o dia de hoje, tá bom? Tracem linhas de referência. Então, aqui eu tenho uma linha. Aqui eu vou ter outra linha, tá? Aqui eu posso ter mais uma linha, nesse rompimento aqui, tá? Aí vamos pro dia de hoje. Onde é que estão as linhas, tá? Então, essas linhas que eu coloquei agora são dos pós do dia 11, tá? Então, o mercado ele pode vir fazer um fundo, bater nela e subir. Ou, se ele começar já embaixo, né? Subir daqui, né? Começar com gap de baixa, mas subindo. Pode ser também. Porque a ideia do gap de baixa é pegar a estrutura... não, pegar a liquidez dos fundos, né? Principalmente dessa acumulação de hoje. Essa região aqui estranha, né, do mercado. Tá bom? Acho que estamos desmistificando, né, o mercado financeiro. Ondas, estrutura, liquidez, num time só, num setup só, meu Deus do céu. Isso aqui não tem preço que pague. Que vocês estão aprendendo aqui na nossa sala de estudos. Tá bom, pessoal? Um beijo, até mais. Ah, lembrando, nessa sexta, por ser sexta-feira santa, a gente não vai ter simulador ao vivo. E desejo a todos vocês uma santa ceia abençoada. Tchau, tchau!